Dr. António Figueiredo, diretor do Serviço de Ortopedia da Unidade Local de Saúde da Cova da Beira, ortopedista da Centro Cirúrgico em Coimbra, com uma larga e antiga experiência. Antigo não quer dizer velho, não, nem clássico, Figueiredo. Não. Mas a verdade é que nós hoje temos tanta tecnologia nova, mas às vezes não podemos lembrar todo o aprendizado, como dizem os brasileiros, que temos desde sempre e a experiência acumulada. Doutor Figueiredo, falar um bocadinho desta sua experiência, por isso este tema de técnicas clássicas, que não quer dizer antigas, clássicas, da revisão acetabular. Obrigado. Estou-me grato pelo convite que me fizeram e sinto-me feliz por estar aqui no meio de um excelente grupo de colegas que todos partilhamos o mesmo gosto pela articulação mais nobre do nosso esqueleto, que é o Goianca. O Dr. Jorge já aqui falou de um pouco da responsabilidade que eu tenho nesta área. Uma vez que fiz a minha formação num serviço que deu a volta à revisão em Portugal naquele tempo, na figura do professor Adrião Proença, a quem eu presto a minha homenagem. E outro motivo, porque é o serviço que fez o primeiro banco de osso nacional e que continua a trabalhar na perfeição e que é um forte aliado da revisão complexa, como eu vos vou pretender transmitir. Há aqui algumas coisas que podem não bater muito certo com aquilo que foi dito pelo Dr. David Sá, mas isto é uma experiência pessoal. Eu sigo os meus doentes. Eu sei o que acontece com eles. Se vos disser que todos eles têm o meu número de telefone, eu não vos estou a enganar. Quero-vos também transmitir que nem tudo o que vem do passado é mau. O passado deixa lições e muitas vezes deixa obra para o futuro. Mas onde é que eu avanço aqui? O Dr. David já vos aqui falou na técnica do osso impactado, que é provavelmente a mais clássica das técnicas bem-sucedidas na revisão acetabular e que, curiosamente, nunca foi uma técnica popular em Coimbra, apesar de Coimbra ter aquele banco de osso de que eu vos falei. Mas, no entanto, eu também experimentei e trago-vos aqui este caso de um homem relativamente jovem, que continua ativo, é um camionista de longo curso, a quem fiz uma revisão em 2012. Este senhor tinha sido feita uma artrodese, depois fez uma conversão numa prótese e depois eu fiz-lhe a revisão da prótese em 2012. Ele continua ativo e continua naquele estado. Esta é técnica, talvez, é uma técnica de uma escola séria, é uma técnica que tem muitos anos, que tem provas dadas e uma coisa é certa, se ele vier a precisar de uma outra revisão acetabular, a revisão será neste momento mais fácil do que a revisão que eu encontrei em 2012. Isto porquê? Porque o estoque ósseo foi reposto. A revisão simples, nós fizemos em Coimbra muito uso do anel de Müller, do anel de reforço acetabular de Müller. O anel de Müller, na nossa ótica, tinha vantagens sobre as cúpulas não cimentadas que existiam naquela época. Mas quando surgiram as novas cúpulas, o anel deixou de ter sentido. Portanto, eu nem sequer vou falar mais nele. Era usado essencialmente em casos de revisão simples, do tipo 1 e do tipo 2 de Paprosky, e quando usavam em casos de revisão complexa, tinha uma taxa de falência muito grande. A revisão complexa é aquilo que é o busilis da questão. É aqui que estão os maiores problemas. São os graus 3A e 3B de Paprosky e que estão associados a graves perdas ósseas, muitas vezes a uma qualidade óssea muito fraca e muitas vezes a descontinuidades pélvicas que podem ser ocultas. E estas descontinuidades são a causa, na minha experiência, são a causa mais frequente de revisão atrás de revisão.
quando não se encara como deve ser e quando não são tratadas. As situações de revisão complexa são situações desafiantes, são exigentes. Quando não lhe damos uma solução adequada, contem com desmontagem atrás de desmontagem. Eu chamo a estes doentes os desastres ambulantes. Não é infrequente eu apanhar doentes que já fizeram 6, 7 e 8 revisões. Houve uma coisa que o Dr. David aqui falou no início e que eu muito gostei. E que ele disse: a revisão tem duas soluções. Ou as cúpulas hemisféricas atuais ou as queixas. Eu acho que está perfeitamente correto. As cúpulas hemisféricas atuais, com ou sem os aumentos, estão em uso crescente. Eu já não faço hoje tantos Schneiders como fazia no passado. Eu quero vos dizer que o último que eu fiz foi em 2023. Portanto, há 2 anos que eu não faço nenhum, porque muitas situações que eu resolvia com o Schneider, eu passei a resolver com as cúpulas hemisféricas, com ou sem enxerto, com ou sem aumentos. Quero-vos dizer que a experiência é boa e quero-vos dizer que, de acordo com o conhecimento acumulado, há uma grande esperança de que essa técnica de revisão seja realmente uma técnica que resista à passagem dos anos. Bom uso em autonomia, os anéis de Schneider, portanto, a pioneira das queixas, em revisão complexa desde 2003. E hoje, apesar de eu fazer um uso cada vez mais crescente das cúpulas, eu nunca o deixo de ter presente. Isto porquê? Porque se eu não conseguir estabilidade primária na cúpula, esse é o aspecto fundamental para que ela resulte, eu tenho sempre comigo o salva-desgraças. E o salva-desgraças nunca me deixou ficar mal. Aqui tendes exemplos de situações que eu antes resolvia com as queixas de Schneider e a partir do momento em que ganhei experiência e confiança e acompanho aquilo que se vai publicando, estou confiante que vou usar cada vez menos Schneider. Estes são os princípios fundamentais do uso de queixas de Schneider. Temos que fazer um avivamento do leito ósseo. Isto porquê? Porque a queixa de Schneider está casada com o aloenxerto, com grandes quantidades de aloenxerto. Nós precisamos de um leito vivo para que o enxerto possa sofrer revascularização a partir daí. Eu usei sempre o enxerto esponjoso fragmentado, impactado em grande quantidade. Normalmente, eu uso entre 60 a 120 centímetros cúbicos de aloenxerto. Na descontinuidade pélvica, faço sempre a osteossíntese da coluna posterior ou até das duas colunas, como adiante vos vou mostrar. O anel de reconstrução de Schneider tem a particularidade de que, fazendo a ponte sobre o acetábulo, é o implante mais bem preparado para dar proteção mecânica ao enxerto e permitir que ele incorpore. O primeiro caso fiz em abril de 2023. O último caso foi em abril de 2022 e não de 2023, como eu vos disse há pouco. De 2003 até ao presente, eu tenho com o anel de reconstrução de Schneider uma história de sucesso. Usei-o sempre em situações onde não conseguiria usar outro tipo de implante. Algumas delas que no serviço acabavam em gallstone, porque eram consideradas intratáveis. Estou a falar das situações associadas com descontinuidade pélvica. Quero-vos dizer que os resultados são
São resultados predizíveis, são consistentes e são reprodutíveis. A revisão mais desafiante é a revisão em que nós, para além daquela grave perda acetabular, temos uma fratura transversa do acetábulo, geralmente numa fase de pseudoartrose. Isto está na origem de uma grave instabilidade da hemipelvis. Se esta instabilidade não for reposta, se a estabilidade da hemipelvis não for reposta, qualquer reconstrução, por mais perfeita que esteja, está condenado ao insucesso. É uma questão de tempo. Lembrem-se que é frequente, nestas situações, nós não conseguirmos uma estabilidade primária das cúpulas. Se não a tivermos, não vai haver integração secundária. Pôr por cima de uma cúpula uma cage, só porque ela não tem estabilidade primária, não me parece lógico. Porque este material, apesar de ser considerado biológico, ainda não chega para a biologia do aloenxerto. Aqui eu mostro-vos nas graves instabilidades a forma como eu as tenho resolvidos. Tenho resolvido fazendo uma osteossíntese rígida de ambas as colunas. Este é uma técnica minha, que eu mostrei a primeira vez nas manhãs ortopédicas da Guarda, isto já foi em 2016, em que é uma técnica 3 em 1. Eu, pela via posterolateral, tenho acesso à coluna posterior para fazer uma osteossíntese com uma ou duas placas, idealmente com duas, muitas vezes não há espaço nem osso para as apoiar. Depois tenho acesso ao acetábulo para fazer a revisão e tenho acesso à coluna anterior para poder fazer uma osteossíntese intraacetabular. E aqui mostro-vos 2 desses casos. O primeiro é um caso, aliás, o segundo é um caso que me foi enviado do Funchal. Aquilo que vem ali, isto que vem aqui, é enxerto sintético. Saiu à colherada. Quero-vos dizer que usar enxerto sintético é deitar dinheiro para a rua. Bom, aqui vem mais um outro caso. Eu queria voltar para trás. Sim, é outro caso. Bom, o aloenxerto, desde que haja estabilidade da hemipelvis, desde que ele esteja protegido por um implante que lhe faça a ponte, esse aloenxerto revasculariza e incorpora. Incorporar significa passar a fazer parte. Lembrem-se da incorporação militar. Quando o enxerto está incorporado, vocês não o distinguem do osso hospedeiro. Este enxerto incorporado, neste caso com 18 anos, numa mulher, dá suporte mecânico a longo prazo e estas montagens resistem. E, obviamente, mais uma vez, porque são técnicas de reposição de osso perdido, facilitarão revisões futuras. Agora, atenção, que é importante, e o Dr. David também falou nisso, que não concorda com o que não seja monobloco. Eu estou perfeitamente de acordo. Tudo o que fizermos tem que representar um único bloco. Tudo o que é modularidade são situações de recurso. A única que eu aceito em ANCA é a modularidade do colo. Reparem que o aloenxerto, os implantes e o cimento, tudo isto é uma peça única.
Tudo isso representa uma peça única. E, como eu vos disse, resiste ao tempo. E vamos ver que também em doentes jovens e ativos. Eu trago aqui estes, mas podia trazer-vos muitos mais se me dessem mais tempo. Mas, enfim, o tempo tem que ser dividido por todos. Então vejam aqui este jovem, um jovem de 49 anos, que não é propriamente um esquelético, um jovem com uma atividade própria de mecânico de uma oficina, uma revisão com 16 anos. Esta revisão foi feita após aquela primeira, porque aquela cúpula TMT deu um grave conflito com o psoas ilíaco. E depois de várias tentativas de tentar resolver sem mexer na cúpula, a solução foi esta que vem aqui e resolveu-se até hoje. Temos 16 anos e ele é trabalhador por conta própria e continua bastante ativo, até porque tem uma família que precisa de sustentar. Vamos ver aqui outro, com 18 anos, que eu lhe pus ali uns óculos muito bonitos. Uma situação com 18 anos. Eu tenho pena não ter aqui o raio-x original, que não o consegui encontrar, mas quero-vos dizer que também foi aplicado aloenxerto no acetábulo. É um jovem de 58 anos. E agora vem aqui um outro caso, também um homem de 63, com uma haste de Lorde que funciona há 36 anos. E tem 22 anos desta revisão acetabular que eu lhe fiz. Este indivíduo também continua ativo e a trabalhar, e a trabalhar forte. Claro, já durou 22, não sei se vai durar mais 22, mas se não durar, a situação é menos complicada que aquela que eu apanhei há 22 anos. Bom, eu não estou sozinho na defesa destas soluções clássicas. Este artigo é bastante recente e está ali aquele senhor, está ali por baixo, não sei se o conhecem. Este senhor é da Escola de Berna, que recentemente assumiu a direção do serviço do Hospital Cantonal de Friburgo, a substituir o colega que está em cima. E traz-me aqui uma coisa nova para mim. Por que não, para além do aloenxerto, usar também os aumentos com as queijas de Schneider? Isto aqui são 200 casos seguidos ao longo de 40 anos, com follow-up médio de 11 anos. Direções próximas, não são futuras, são próximas. Na Cova da Beira, a impressão 3D. Eu quero vos dizer que já está disponível, através de uma empresa de São Paulo, que é pertencente a dois irmãos. Já está disponível na UBI Medical, uma empresa que vos fornece impressões 3D de fémures e de acetábulos e que são importantes para nós planearmos a cirurgia e até pormos os nossos colegas mais jovens a treinar no modelo antes de treinarem no vivo. O outro passo próximo é a robótica. Nós estamos prontos a começar na Cova da Beira o uso do robô em cirurgias primárias e no início do próximo ano, se o módulo já estiver libertado, ele está neste momento a ser usado apenas em 2 hospitais dos Estados Unidos, em Los Angeles e em Cleveland. Se no próximo ano o módulo já estiver liberto, ele entrará automaticamente na Cova da Beira. Tem algumas vantagens, como eu ouvi em informação a que tive acesso, e tendo nós o robô à mão, acho que não é sensato deixá-lo de lado. Depois, outro passo que vamos dar este ano ainda é fazer o upgrade da queixa de Schneider para as queijas customizadas. Obviamente, não é que o resultado com as queijas de Schneider seja mau como viram, não são.
mas não somos vítimas dos tempos que correm e que mudamos. Eu sei, e por isso é que vamos fazer o upgrade. Este tema das queijas customizadas é um dos temas das nossas próximas jornadas, que vão ter lugar no dia 5 de junho, no Alambique do Fundão. Estas queijas são implantes mais adaptados ao defeito ósseo do doente e, por isso, elas vão implicar menos reseção óssea, vão ter um maior contacto com o osso hospedeiro, vão ter uma menor necessidade da quantidade de aloenxerto, dão-nos a possibilidade de termos uma terceira aleta e de manter o aperfusamento ao isquion e terem o revestimento poroso 3D que vai permitir, ou que permite, uma osteointegração em profundidade, ou seja, aquilo que eu chamo uma fixação unha com carne. Mas atenção, que elas devem respeitar os mesmos princípios do Schneider. Elas continuam, tal como o Schneider, casadas com o aloenxerto. O enxerto vai continuar a ser valioso para o preenchimento de lacunas remanescentes. Nós não podemos confiar apenas no metal. E, por aquilo que eu tenho lido, e nomeadamente de colegas da Mayo Clinic, eles continuam a recomendar que nas queijas customizadas se continuem a associar as placas em caso de descontinuidade pélvica. Eu penso que isto é uma evolução, obviamente, da queija tradicional. São vantagens, é verdade. Mas também há desvantagens. Uma delas é termos que esperar pelo implante. Ele não vai estar imediatamente disponível como está o Schneider. Outra delas é que, em termos de preço, vai nos custar os olhos da cara. São 12 a 14 vezes mais caras que o anel de Schneider. É isto que eu vos disse. E quero-vos dizer que não nos devemos esquecer de quem nos preparou o caminho. E eu lembro-me sempre, quando falo em revisão, de Robert Schneider, que faleceu em 1990. E com isto vos deixo.